aqui já de volta, ao vivo e em cores. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia, obrigado pela audiência. É bom demais ter você conosco. Muito obrigado aí por essa participação massiva que vou dar aqui, o Vídeo Saúde, viu? Estamos falando sobre um tema muito caseiro, muito doméstico, né? Os animaizinhos. Quem não tem um animalzinho em casa, um gato, um cachorrinho, enfim, quais são os cuidados? É isso que a gente quer fazer. Não queremos maltratar o bichinho, mas sim, algumas orientações são fundamentais. Por isso que nós trouxemos um médico veterinário, o Dr. Stanislau Steck, ele é médico veterinário e aqui, brilhantemente, está falando sobre os cuidados. Doutor, eu terminei o bloco passado falando sobre, poxa, é aquele gatinho, aquele cachorrinho pequenininho, bonitinho, tá frio, etc, enfim, tá lá a casinha dele, o lugarzinho dele, o pratinho dele, mas assim, poxa, ele criou esse hábito, olha, o cachorrinho quando chega à noite, ele pula na minha cama e quer dormir com o casal, fica lá no meio do casal. Legal isso, doutor? Quais são as suas orientações aí? Bom, se for para ele ter essa vida, ele vai ter que ser cuidado como um ser humano. Então, ele vai ter que ter uma higiene, né, uma limpeza especial, né? Porque existem muitas doenças de pele e de vermes, inclusive, né, que são transmitidos, né, dos animais para as pessoas. E quanto mais jovem a pessoa, né, por exemplo, as crianças que têm a pele sensível, alguns parasitas, eles penetram mais facilmente. A gente, quando vai ficando mais velho, o couro vai ficando mais duro, né? Vai cascudo, né? Mas a criança, ela tem menos defesa, né? Inclusive o sistema imune dela também é mais deficiente. Então tem que tomar cuidado, vermifugando esses animais, né? Com orientação do médico veterinário, mas sempre vermifugando, cuidando disso. Principalmente os animais que têm contato com grama, né, com terra, porque é na grama, é na terra onde esses vermes eles continuam a vida deles, né, onde eles são depositados, as larvas, e é onde ela continua o ciclo dela. E depois controlar, ensinar esses animais a defecarem e a urinarem em locais onde essas fezes, essa urina seja recolhida. Né? Ok, doutor, mas assim, nós, né, devemos tomar banho todos os dias, tomando banho, trocando roupa, etc, etc. O animal também, para ir na cama lá do casal, da criança, tem que tomar banho todo dia também, doutor? Não. Aí já é diferente porque a própria gordura do pelo do animal e da pele, ela é uma defesa também. Mas no dia ele brincou, pulou, saltou, rolou, etc, e daí? Vai para a cama assim? Não, aí que tá. No caso, o banho, a partir de 4 meses, até 4 meses a gente recomenda que não se dê banho nos filhotes. Então a gente recomenda até uma receita caseira, né? Um copinho d'água, umas 2 colheres de álcool, 2 de vinagre. Você pega aquela água, umedece um pano e faz a limpeza da parte do pelo e na parte do ânus ali, no bumbum ali atrás. Nas patinhas também? Pode fazer uma limpeza geral na orelha, em volta da orelha. Qual é a fórmula? 2 colheres do quê? É um copinho americano de água, né? Pode pôr 2. Eu fiz com uma, já ficou fraco, então eu acho que 2 fica melhor. 2 colheres de álcool e 2 de vinagre, né? Faz essa solução, umedece um pano e faz a limpeza. À noite? Geralmente? Durante o dia. Ok. E aí é um banho seco, isso, na verdade, até que ele possa tomar um banho normal. Banhos normais, uma vez por semana no máximo. Então, para deixar essa... e também durante secar bem, né, para não ter problema respiratório. O secar pode ser com esse secador, doutor, de cabelo, mesmo. Que muita gente tem em casa? Secador de cabelo, como fazem os pet shops aí. Ou com pano bem sequinho também, etc. Mas só no pano não fica bom, não. Fica, né? Tem que dar um jato quente ali também. Doutor, a gente preparou uma matéria, né? A gente queria convidar o senhor a assistir, porque tem muitos também, os animaizinhos que fogem de casa, que se perdem pela rua, enfim, ou que são abandonados, enfim, o que fazer, né? O que fazer nessa situação? Vamos acompanhar para entender o que eu estou falando. Vamos lá. Perfeito. Eles são considerados os melhores amigos do homem. Fiéis e companheiros, para alguns os cães são como membros da família, capazes de renovar até o humor. Ele é um bom companheiro, não reclama de nada, né? É um pouco exigente, tem que sair 2 vezes por dia. Anda mais ou menos 1,5 km e é muito amoroso, né? Ele representa muito, é como se fosse uma pessoa da casa, né? Um amigo,
companheiro, que a gente está sempre junto, seria um amor incondicional, né? Como se fosse um filho. Então, tem que cuidar, não pode deixar faltar nada, né? É um amigo, ele é uma companhia, mas assim, eu acho que acima de tudo, ele é um ser que merece cuidado, que merece amor, uma família. Mas nem sempre todos têm a mesma sorte. O número de animais deixados nas ruas todos os anos é grande. E durante o verão este número aumenta. Mas a gente percebe um aumento do abandono, provavelmente em função das festas de final de ano, da questão de férias. Muitas pessoas não têm a opção de deixar o animal em algum local e por esse motivo acabam abandonando, e a gente imagina que realmente esse número de animais abandonados cresça nessa época. A chegada de um animalzinho de estimação é motivo de alegria. Recebido com festa, logo escolhemos um nome para ele. Mas o filhotinho cresce e algumas características chegam a incomodar. E é assim que histórias de abandono têm início. Os motivos de abandono são os mais diversos, principalmente quando algo inesperado acontece e o dono não tem mais como ficar com o animal. E a gente sempre orienta que a responsabilidade é dessa pessoa, ela tem que procurar meios para colocar esse animal numa outra situação, doá-lo para alguém que tenha interesse. Você tem a responsabilidade sobre esse animal, da guarda, de mantê-lo domiciliado, de mantê-lo bem cuidado, alimentado, cuidados veterinários, que as pessoas não pensam nisso. E quando vem o problema, elas simplesmente acham que o poder público tem a responsabilidade, tem a obrigação de ficar com o seu animal. Outro fator que é comum de ocorrer nesta época são as fugas. Alguns animais de estimação acabam se perdendo. Caso isso ocorra, o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses de Campinas, São Paulo, dá algumas dicas. Hoje existem algumas clínicas já credenciadas para fazer a identificação do animal usando o sistema do microchip, que é um identificador eletrônico. O meio mais comum que as pessoas utilizam para reaverem os seus animais é utilizando as redes sociais, colocando fotos em sites de associações protetoras de animais, colocando cartazes desses animais em lojas, em pet shops, em clínicas, e utilizar a mídia, utilizar a propaganda para tentar identificar esse animal no entorno, no bairro onde ele foi perdido. Para Douglas, a melhor forma de diminuir o abandono e evitar a fuga dos pets é a conscientização do proprietário. E não esquecer que eles são indefesos e também têm sentimentos. Muito bem feita a matéria, muito bem ilustrada. Doutora, a gente percebe aí que muitas pessoas, assim, a forma de falar humanizam, não, ele é um filho, é como se fosse um filho, etc, etc, etc. Ou seja, tamanho a relação de afeto, de carinho, enfim, mas tem que saber diferenciar. O ser humano é ser humano, o animal é um animal, né, doutora? Assim, tem que saber começar a diferenciar, porque se trata como um filho, a abordagem vai ser diferente, pode não perceber, né? Porque um filho não tem toxoplasmose, etc, não transmite isso, não transmite a raiva, e o animal transmite, então tem que tratá-lo como animalzinho, né, doutor? A gente tem que tratá-lo, ele tem os direitos dele, né? É um ser criado por Deus, né? E merece todo o respeito, todos Claro. os animais, né? A gente não pode, infelizmente, a gente vê muito as pessoas, até esses animais abandonados, eles são tratados assim como uma coisa, né? Não serve mais. E o mais cruel, e isso a gente, como veterinário, a gente já acompanhou muito, é quando os animais ficam velhos, idosos e doentes, né? Que é a hora que ele mais precisa do proprietário, né? Ali para estar ajudando, né? E tendo um fim de vida digno, né? Ele vai e amarra esse animal no meio de uma mata e abandona. Então, é muito cruel, né? Isso, e infelizmente o ser humano e os animais às vezes não têm coragem de fazer o que nós, que temos, né, o intelecto, que temos alma, né, deveríamos dar exemplo para os animais, e às vezes são eles que nos dão esse exemplo, né? A natureza, ela muitas vezes não tem coragem de fazer o que o ser humano faz com ela, né? Então, tanto na questão do meio ambiente quanto na questão dos animais também.
Ô, doutor, isso são as mensagens, né, de proteção, de carinho, né, de respeito para com a criatura de Deus, para com as criaturas de Deus. Agora, a gente sabe que todo animal ele tem também o seu período fértil, o famoso cio, né? Sim. Ou seja, a orientação, quando é que é recomendável, por exemplo, uma castração, doutor? Isso. Até voltando naquela questão do animalzinho dormir na cama e tal. Para ter esse tipo de convivência, eu só recomendaria se fossem castrados, tanto o macho quanto a fêmea, né? Porque o hormônio, ele muda o comportamento. Então, o macho, por exemplo... Na época do cio, ele vai... não só na época do cio, ele quer marcar território, então ele fica urinando para todo lugar. Isso é da natureza dele. Claro. Ele é um machinho ali, um macho, estou falando machinho porque é pequeno, claro, mas um cachorro maior, ele quer ser o dono do território. Então ele vai, ele urina aqui, e uma forma dele marcar o território é a urina, que na urina tem o cheiro dele, então ele vai marcando. E quando você castra, isso acaba. Outra coisa que acaba, a fuga, né? Esses animais errantes, muitos saíram atrás de cadelas no cio, que estavam errantes também, e aí acabam fugindo. Então, a campanha de castração deveria ser permanente em todos os municípios, né? E castração de 100% dos animais que não fossem para a reprodução, animais com valor zootécnico, né? de raça, com pedigree e tal. E das fêmeas também. Aí o cadastramento e a castração de 100% dos animais, você controlaria isso, né? E que teria animal, seria proprietário, seria dono do animal, quem teria um animal em casa, aquele que decidisse cuidar bem desses animais. E o poder público, no caso, fiscalizaria isso, porque esse animal sendo chipado, sendo cadastrado, ele saindo para a rua, causando um acidente ou ele estando errante, ele sendo capturado, ele pode, o proprietário seria multado por aquilo. Ô, doutor, um cachorrinho lá, um pet que se perdeu, né? Um cachorrinho que se perdeu, o dono, puxa, está atrás, colocou toda aquela orientação que o doutor Douglas lá falou, né? O Douglas, que é cartaz, enfim, foi encontrado, ou seja, é devolvido para o dono. Então, o dono também tem que ter esse cuidado de vaciná-lo, porque ele ficou ao relento, né, doutor? Ele tem que ter todos os cuidados da limpeza, da vacinação, de todas as outras enfermidades, doutor. E eu até acho que até os animais errantes que não têm donos, hoje a gente já é contra você aprisioná-los, né? Porque você está tirando da rua, falando assim, tudo bem, estou causando um bem, estou tirando da rua, mas você vai levar, você vai causar maus tratos, você amontoando animais em locais que muitas vezes não tem tanto espaço. Então, o que a gente recomenda? Que esses animais sejam castrados, vacinados, vermifugados, mas chipados e sejam animais comunitários. Muitas vezes os animais são soltos, a vida dele é uma vida melhor do que ele ficar preso, né? Isso se não tiver espaço. Se tiver condição de você fazer feiras de doação, né? Porque animal é que nem criança, né? Tem mães jogando filhos na lata do lixo, mas tem casais esperando para adoção em muitos lugares. E o animal também é a mesma coisa. E o que adota, o que é o olho, né? A pessoa tem que ver. Então, eu acho que essas feiras de doação, hoje o Facebook, o WhatsApp, todas essas redes sociais têm ajudado muito hoje na questão da doação de animais também. O doutor Stanislau, em relação assim, poxa, tem a raçãozinha própria dele, do gatinho, do cachorrinho, etc. Mas o dono está dando esse pedacinho de banana, está dando assim, outro tipo de comidinha, chocolatezinho, lá. Ou seja, pode isso? Está mudando o habitat dele, está mudando assim, a característica natural dele, doutor? Pode ou não? Pode. Essa semana mesmo no consultório me apareceu um cachorro até aparentemente novo, assim, a hora que eu fui examinar os dentes, todos os dentes podres, assim, e já com uma periodontite, uma periodontite. E aí, gordinho, né? Aí eu falei, viu, o que você está dando? Então, ele vem dentro ali, fica vendo a gente comer, a gente dá um queijinho, dá um bolinho, e não pode. O cachorro tem que comer a ração dele. Hoje tem técnicos, né, veterinários, zootecnistas, agrônomos, nutricionistas que estudam, né, a melhor maneira de se alimentar os animais, né, e as rações hoje são muito boas. Então, e elas são secas. Então,
esse trabalho de comer a ração seca já é uma limpeza nos dentes. Se a pessoa quiser cuidar, então ela que ajuda a escovar os dentes também do animal. Esse animal que está indo Regra na cama, geral, não dá comida de humano para animal, é isso? Desde que você faça um controle, mas a gente não recomenda, justamente por causa dos dentes. E pelos dentes, pela infecção, pelo tártaro, aquela podridão ali que muitas vezes é onde entram as doenças também cardíacas e pode levar à morte o bichinho através dos dentes. Então, esse animal, por exemplo, já tinha dente ali que vai ter que ser extraído. Ou seja, então... é cárie, é bactéria, etc. Aí vai passar a linguinha na criança, etc. Também. Vai passar, né, doutor? É um foco de infecção também. A saliva do cachorro ela já é composta de bactérias naturalmente. E quando tiver infecção periodontal ali, mais ainda. Doutor, chegou uma pergunta aqui lá de Itabaiana, na Bahia, obrigado de coração. Itabaiana? Itabaiana, na Bahia. Quem está... Arnor, obrigado, senhor Arnor, pela participação aqui. Eu trabalho com jardinagens e encontro muitas fezes de gatos e cachorros. Quais os riscos e prevenção que eu devo ter? Além de, claro, já estou indicando, trabalhar com luva, né? Doutor, é o Arnor, doutor. A luva e o calçado, né? Até tem uma doença que é conhecida como larva migrans cutânea, que é transmitida de um nematóide, de um parasita do intestino do cachorro, e o contato com as fezes, a larva vem, penetra na pele e ela não consegue entrar mais, ela fica só na pele fazendo, eu não sei se você já ouviu falar, do bicho geográfico. Então faz aquele desenho assim daquela larva, aquele caminho, aquilo inflama, dói, arde muito e tal. E isso é transmitido pelas fezes dos cães que não são vermifugados, não são cuidados. Então, no mínimo que nós temos que ter esse cuidado, que no caso ele, né, por ser jardineiro, vai ter com certeza, mas as crianças principalmente, né, que é o risco que eu falei das crianças estarem num banco de areia, num local ali. Então, tem que controlar a incidência de cães e gatos naquela areia, naquela terra ali que eles estão brincando ali. Doutor, me faz lembrar o que o senhor falou, assim, que quantas pessoas talvez organizam como colégios, né, visita ao zoológico, e lá gostam de levar uma pipoquinha, levar um docinho, etc, e jogar para... Isso não é recomendável também? Bom, o animal é que nem a gente na questão de hábito alimentar. Se você tem um hábito de comer algumas coisas, né, e se você come uma comida diferente, você vai provocar, né, uma diarreia, uma alteração. E o animal também pode, né? Eu acho que um tira-gosto ali não vai fazer nada. Mas, por exemplo, outro dia eu tive um problema com um cavalo, que a dona falou assim, ele gosta muito de cenoura. Foi lá, deu um balde de cenoura, né? É bom para a pele, vitamina A, etc. Isso, não, ele gosta, porque é doce, né, a cenoura. E aí deu um trabalho para salvar, ele quase morreu de cólica, né? Então... todos os animais, eles têm que ter o hábito, né? Você acostumar ele no horário certo, né? A ração. Quando for trocar de ração, as pessoas... Eu já tive loja, então o pessoal chegava lá, pedia a ração mais barata, às vezes, queria trocar, e ficava dando assim, cada dia uma, né? Não pode, né? Você habitua ele numa ração, e quando for trocar, mistura um pouquinho para ele não sentir, né? Tem todo o ser humano pode, o dia come arroz, outro dia feijão, macarrão, isso pode. O ser humano varia o prato, mas o animalzinho tem que ter uma certa regularidade, é isso, doutor? Mas se você estiver acostumado no arroz e feijão, vai comer uma buchada de bode, um sarapatel, você já vê pegou o que pesado acontece. Então, quer dizer, a gente tem que habituar, tem que ir devagar quando for fazer qualquer alteração ali, né? E só o que a gente fala, comida de animal é de animal e comida de gente é de gente. Hoje nós estamos num grau de evolução da nutrição animal muito grande. Parabéns aos nossos veterinários, agrônomos, zootecnistas, nutricionistas veterinários, né? As empresas hoje evoluíram muito. Então, vamos partir para isso aí, dar comida de cachorro para cachorro, gato para gato e de gente para gente. Gente, quantas informações, eu vou chamar um intervalo na sequência, né? A gente sabe que tem essas preocupações com a saúde do animalzinho, as vacinações, as doenças que eles podem transmitir, enfim, para eles, entre eles e para os seres humanos.
Mas também aí a gente sabe que tem os benefícios, assim, quando aquele animal começa a fazer a companhia para aquela pessoa, para aquela criança, despertar até interesse na criança, desperta até reações de curas, né, justamente diante de enfermidades. Então a gente vai chamar o intervalo, no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho também sobre essa realidade. Então não sai daí, a gente volta já só para você.